pessoal, meu nome é Gustavo Rocha, eu sou professor na disciplina de TIC, que é uma disciplina relacionada ao conteúdo de Analytics. Olá, meu nome é Raquel Simerod e eu dou a disciplina de Estatística 2, que é uma estatística um pouquinho mais avançada, e dou a disciplina de Pesquisa de Mercado. Eu sou o professor Mário Sérgio e eu atuo na disciplina de Simulação de Sistemas de Produção. Essas três disciplinas que a gente está contando um pouquinho para vocês hoje são disciplinas que utilizam muitas bases de dados, muitas fontes diferentes de informações. E como vocês devem estar ouvindo hoje, a maioria das empresas tem coletado milhões e milhões de dados e informações de seus usuários, de seus clientes, sempre numa tentativa de alavancar vendas, alavancar novos negócios. Gustavo, como que é essa análise de dados na sua disciplina? Como que a gente pode usar todo esse volume de informações que é gerado hoje para agregar valor para as empresas, para agregar valor para os nossos alunos? Legal, Mário. Bom, vamos lá, pessoal. A gente, na verdade, entende hoje que o dado, de uma maneira geral, ele está disponível, né? Seja porque a empresa tem os seus próprios dados, as coisas que ela cultiva e armazena como fonte de informação, ou seja porque, basicamente, existe a internet, que é uma fonte de dados aí bastante extensa e que ela pode ser consumida para extrair informações que sejam úteis de alguma maneira para um serviço ou para uma empresa, ou para um produto de maneira geral. Então, isso acho que nos últimos anos assim tem causado uma revolução bastante grande do jeito em que os produtos e até mesmo o marketing, por exemplo, ele é feito. Então, uma consequência disso é que a gente precisa usar métodos cada vez mais robustos, tanto para conseguir tratar esses dados que estão disponíveis aí, como também a gente precisa de métodos estatísticos, né, tipo matemáticos aí para conseguir manipular e tirar informações e eventualmente conclusões aí sobre essas fontes de informação. Então a gente fala que existe hoje uma cultura que a gente chama de data-driven, né? Ou seja, a ideia de que basicamente as tomadas de decisão, as conduções de empresas, elas precisam ser fundamentadas em dados e não apenas na intuição, por exemplo, de um decisor. E isso foi muito o que deu origem a essas ideias por trás do que a gente chama hoje de analytics. A ideia de usar essas fontes de informações aí como dados confiáveis e aí de valor para que a gente possa tomar decisões mais robustas. E aí existe todo um ferramental por trás disso que basicamente passa por uma série de ferramentas computacionais, que vão desde como a gente organiza e coleta todos esses dados, até inclusive como a gente faz a manipulação e o tratamento, aí tira essas informações estatísticas sobre esses dados. Então, ele vai passar por uma parte computacional para conseguir analisar todos esses dados, é isso, Gustavo? Exato, de certa maneira é bem isso mesmo. A gente fala hoje muito, a gente ouve muito essa expressão, né, de machine learning, né, que está por aí, está na boca das pessoas, ou inteligência artificial, mas quando a gente está falando isso, no final das contas, a gente está falando sobre metodologias robustas para extrair informações a partir desse conjunto de dados aí imenso que existe ou nas empresas ou na internet, como a gente estava falando. Gustavo, mas quando a gente coleta esses dados, nem sempre, ou imagino eu que na maioria das vezes, eles não venham assim todos bonitinhos, organizados, já com as conclusões prontas para a gente só jogar num gráfico, né? Deve ter um tratamento ali, não só computacional, mas algumas inferências estatísticas, algumas ideias que eu tento tirar desses gráficos. Então, isso deve conectar um pouco com a parte estatística, certo? Um grupo de pessoas fez isso, outro grupo fez aquilo. Então, tem uma estatística forte por trás disso, certo? Bastante, bastante. O fundamento de toda essa disciplina é basicamente estatística, né? Existe todo um trabalho aí de limpeza e tratamento desses dados, e mesmo de manipulação para tirar conclusões, que é basicamente uma aplicação aí prática do conhecimento estatístico, com certeza. Acho que se a gente estabelecer assim um pré-requisito básico, né, para essa disciplina, assim, com certeza é o fundamento estatístico. Professora Raquel, os nossos alunos aqui na engenharia de produção têm essa base estatística para conseguir interpretar esses dados, para conseguir tirar conclusões.
Claro que ele vai ser preparado pelo professor Gustavo com todas essas ferramentas computacionais, mas como ele disse, a gente precisa de uma base sólida, de uma formação estatística muito forte. Como é isso aqui na nossa universidade, na sua disciplina? Bom, a engenharia de produção tem uma estatística bastante forte, né? Então, fora toda a estatística básica que o curso de engenharia tem, tem uma estatística mais avançada, né? E o porquê disso, né? Estatística é fundamental para o engenheiro de produção, independentemente da área que ele vai trabalhar, né? Então, se ele for trabalhar em chão de fábrica, por exemplo, ele vai precisar muito da estatística para poder analisar os dados e decidir qual é a melhor configuração, digamos, de todos os elementos que influem num processo produtivo de modo a maximizar um rendimento ou diminuir uma poluição. Ele pode desenvolver novos produtos com novas propriedades, né, fazendo testes estatísticos, né? E se ele for para o mercado financeiro, então, ele vai utilizar muito a parte de previsão, né, de dados. Se ele for para serviços, hoje em dia é muito importante a gente saber analisar a satisfação e a fidelização dos clientes, né? Quer dizer, é muito difícil você conseguir novos clientes, então você tem que manter aqueles que você já tem. E para tudo isso, se usa um grande ferramental de estatística. Agora, o que a gente dá como muito prioritário no curso de estatística é que os alunos entendam o que eles estão fazendo, entendam o que está por trás dos métodos, não é a teoria exatamente, mas entender a lógica, né? Do que está por trás de cada ferramenta estatística e, principalmente, conhecer as limitações do uso de cada ferramenta estatística, porque o grande problema é que hoje existem muitos softwares estatísticos disponíveis no mercado e gente que não tem conhecimento de estatística utiliza de forma errada esses softwares, utilizando ferramentas estatísticas inadequadas, né? Não se importando com as suposições de modelo para o uso de cada uma das ferramentas. Então, isso é uma coisa que a gente bate muito em cima disso na hora que a gente está dando curso de estatística, para que se analise a estatística, inclusive, se você for ver o próprio código de ética, né, a ética na pesquisa de mercado, entra como parte ética realizar uma estatística de boa qualidade, uma análise estatística de boa qualidade, levando em conta as suposições necessárias para a aplicação de cada ferramenta, porque se você faz uma análise errada, entrega uma análise errada para um cliente, né? Quer dizer, você está entregando uma coisa que não foi o que ele comprou, né? Gustavo, a Raquel comentou das aplicações estatísticas em bancos, em mercados financeiros, até mesmo em chão de fábrica, mas sempre que a gente pensa em Big Data, Analytics, geralmente o que vem na cabeça são redes sociais, analisar o comportamento das pessoas nas redes sociais, com quantas fotos ela interage, com quantos cliques, quantos likes, e o que ela está curtindo, o que ela não está curtindo. A impressão que pode se passar é que Big Data está muito mais atrelado a uma era computacional, a uma era de redes sociais, de alto volume de pessoas. Entretanto, a Raquel comentou aí bastante algumas aplicações em chão de fábrica, em mercado financeiro. A gente pode levar o Big Data para essas áreas também, não só as aplicações estatísticas, mas o Big Data também pode contribuir nesses outros setores, nessas outras áreas? Claro, com certeza. Existe uma série de segmentos aí de mercado dentro disso daí que a gente chama de Big Data, né? Até muita gente questiona se esse termo é apropriado. Mas, por exemplo, uma aplicação bastante prática, por exemplo, do Big Data é o e-commerce, né? Então, por exemplo, imagina quantas pessoas, basicamente nesse período de pandemia, por exemplo, não consomem, não compram produtos via e-commerce, né? Via internet. E aí existe uma série de informações a ser analisada. Então, por exemplo, todas aquelas sugestões que a gente tem, por exemplo, quando você compra um produto e ele te sugere outro, qual que é o seu perfil de compra, que tipo de produtos você compra mais, em que períodos. Então, tudo isso está dentro desse universo e o e-commerce é um grande exemplo, né, de uma aplicação desse conjunto aí que a gente chama de Big Data e Analytics.
Mas existe uma série de outros produtos, né? A fraude, por exemplo, é uma aplicação muito grande. Como que a gente faz prevenção à fraude no setor bancário, né? Por exemplo, ou mesmo no e-commerce, como a gente estava falando, né? Tipo de compras fraudulentas. Então, todo esse conjunto aí é uma aplicação, por exemplo, desse universo que a gente chama de Big Data e Analytics. E a gente poderia citar muitos outros, né? Mas, basicamente, o que a gente está falando, de uma maneira bastante prática, é essa junção assim, de ferramentas computacionais para darem suporte, né, a isso que a Raquel estava falando, assim, de um conhecimento estatístico, de uma aplicação estatística. Então, Mário Sérgio, e você na área de simulação, né? Como que você utilizaria esses dados, né? Para que serviriam, então, esses dados aí como suporte para simulação? Todos esses dados que são gerados, ou como você comentou, em hospitais, ou no setor bancário, ou mesmo no chão de fábrica, todos esses dados coletados, eles contam de uma maneira, eles contam uma determinada história do que aconteceu naquele processo, naquele dia. Ou num processo produtivo, ou no processo de um serviço, mas com esse volume de dados, eu consigo quase que reviver um dia de operação daquele processo. Eu consigo analisar melhor o comportamento daquele processo olhando para esses dados. Eu consigo, então, pegar esses dados, colocar tudo isso num modelo muito bem construído de simulação, e eu consigo, então, fazer análises do tipo, e se isso fosse diferente? Ou e se essa outra variável estivesse com outro valor? Ah, mas o que vai acontecer se a minha demanda aumentar? E, então, esses modelos, como eles têm uma base muito grande de dados para se basear, eles conseguem me dar uma certa resposta, um nível bem alto de precisão, do tipo, olha, se a minha demanda aumentar em 10%, a capacidade da minha máquina não vai suportar nesse ponto. Ou nesse outro ponto, eu vou precisar de um novo funcionário fazendo essa operação de uma maneira mais rápida ou mais devagar para suportar aquele aumento de demanda. Então, os modelos computacionais baseados nesses dados, eles conseguem me ajudar a tomar melhores decisões. Você gosta de interagir com pessoas e tecnologias? Está preocupado com o seu futuro? Então, Mackenzie é o seu lugar. Seja um engenheiro de produção maquinzista e faça a diferença.